Criação versus evolução. Você já parou para pensar sobre esse assunto? E já parou para pensar também de que lado você fica quando a questão é criação versus evolução? Eu sempre pensei sobre esse assunto, sobre a questão da criação, sobre a questão da evolução, qual que de fato responde mais às minhas indagações, porque de fato, e isso nesse vídeo eu quero que fique bem claro isso. De fato, ambos os pontos de vista, na minha opinião, é necessário ter fé. E esse é um ponto que muitas vezes as pessoas esquecem e a questão fica mais ou menos assim. A ideia da criação, tal qual está relatado na Bíblia, é coisa de crente mesmo, de pouca instrução. Aí eles se apegam à Bíblia como se fosse dar a resposta que eles querem. Enfim, é coisa de quem não tem instrução, de quem não tem conhecimento sobre as coisas que existem. Aí, por outro lado, surge então a evolução contra uma resposta que rivaliza a criação. Só que, quando você pega um pedaço de madeira, um fóssil, vamos dizer, e você dá 60 milhões de anos para esse fóssil, como que você consegue provar que de fato esse fóssil tem 60 milhões de anos? E os cálculos e as datações que eles usam são 60 milhões, 80 milhões, 120, 150, 200 milhões de anos atrás. Eu pergunto para você, crer nisso não é necessário fé também? Isso aí não tem nada de cientificamente comprovado que de fato essas datações elas são exatas. Olha o período que a gente está trabalhando. Milhões e milhões e milhões de anos atrás. A conclusão que eu chego é essa. Tanto evolução como criação, é necessário ter fé. E o espaço que se dá ao criacionismo dentro desses meios acadêmicos, universitários e revistas científicas, ele é um espaço muito reduzido. Por exemplo, se alguém um trabalho científico para apresentar, se ele falar que ele é evolucionista, ele tem todas as portas abertas. As revistas científicas fazem os convites, a aceitação é muito maior. Ele não fica sem público. Agora, se você admitir que é criacionista, você é um cientista criacionista, as portas se fecham para você. Universidades, revistas científicas, meios de comunicação no geral. E eu não sou cientista, mas eu tomei um testemunho, eu estou citando um testemunho aqui de um cientista criacionista, o nome dele é Ariel Roth, que conta-nos esses pormenores. A comunidade científica se fecha as portas para aqueles que se dizem criacionistas. Até nesse meio, que é um meio muito infiltrado pelo ateísmo, por pessoas que não demonstram fé em nada, até que a gente compreende. O que fica difícil mesmo de compreender os nossos dias é que aqueles que se declaram cristãos, que aceitaram o cristianismo como regra de fé e prática, que eles aceitem a evolução como uma melhor resposta do que a criação. Aí surgem coisa de os, o-
O grande argumento da evolução é os milhões de anos. Até porque se você falar que algo aconteceu há milhões de anos atrás, primeiro, você mesmo não consegue provar que de fato foi há milhões de anos atrás. Por outro lado, quem pode provar que não foi há milhões de anos atrás? Claro que a ideia, a princípio, segue a mesma. Criação, evolução, é necessário que se tenha fé para crer que de fato as coisas eram assim, vieram a ser da maneira que é agora. Eu sempre fico com a palavra, com a Bíblia. Eu tenho aqui um livro de. Deixa eu pegar aqui. É um livro de biologia. Aqui, ó. E ele defende da primeira até a última página a evolução. Na realidade, a maioria das obras defende a evolução, sendo ela didática, sendo ela uma pesquisa científica, sendo ela, enfim, elas defendem sempre a evolução. A grande maioria, não seria sempre, mas a imensa maioria. Vamos dizer, de cada 10 obras, 9 são evolucionistas. Até porque eles sabem que vai ter mercado. O que não acontece dentro do criacionismo, como a gente colocou a princípio. As portas, elas são fechadas. Agora, o cristianismo, dentro dessas observações todas, ele fica com a palavra de Deus. E nós vamos apresentar aqui alguns versos que tratam sobre o assunto, para a gente. Qual é a posição bíblica sobre a criação? Para começar, ela já chama de criação, expressando que algo foi criado. Primeiro versículo da Bíblia, né? Bereshit bara Elohim. No princípio que criou Deus, os céus e a terra. Atividade criadora, bara. E aqui que entra uma questão também que tem mexido com o povo cristão. Aqui eu já deixo de lado a questão da evolução. Eu chamo a atenção da cristandade para esse distanciamento que está acontecendo da criação, distanciando-se da criação, aceitando a evolução como respostas às nossas indagações, como tudo surgiu, de onde viemos e posteriormente para onde vamos. Isso é muito importante, a gente tomar a decisão correta e ficarmos do lado correto, porque a razão apresentada pela palavra de Deus ser adorado, uma das razões, um dos motivos apresentados pela palavra é que ele é o Criador de todas as coisas. E por ser o Criador de todas as coisas, ele passa a merecer toda a honra e toda a glória. Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Interessante a palavra para Deus ali, Elohim. Deuses seria uma tradução aceitável do termo. E daí dá a ideia de uma pluralidade de Deus, de pessoas, melhor dizendo, uma pluralidade de pessoas no momento da criação. Ou seja, nós temos no primeiro versículo da Bíblia o ensinamento, a doutrina da divindade. Agora vamos para Salmos, no capítulo 33. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Não vamos ler todo o Salmo, porque por tempo mesmo, né? Salmo 33, verso 9 diz assim: Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir.
O título desse salmo é Louvor ao Criador e Preservador. É bem sugestivo, bem expressivo esse título. Ele não é só o Criador, mas como ele é o Preservador. E o verso 9, que a gente acabou de ler, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Agora, nós, como cristãos, até o ponto que eu quero enfatizar nesse verso, dá para entender que o salmista, sempre inspirado pelo Espírito Santo, como foi, ao momento que ele escreve, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Você consegue entender aqui milhões de anos envolvidos na criação? Quando alguém fala e tudo passa a existir? Eu não consigo entender isso. Como cristão, criacionista e crendo na palavra de Deus, eu não, em momento algum eu compreendo que o texto dá uma ideia da mínima necessidade de um longo período de tempo na composição de todas as coisas. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Quando a gente está lendo lá Gênesis, que é o capítulo 1, ali vem traçando os dias da criação, é utilizado-se uma numeração ordinal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Isso aí é terceira série aí, hein? Terceira série primária. Primeiro, segundo, terceiro, numeração ordinal. Um número ordinal, né? Seguido da palavra ion em hebraico, significa um período literal, um período de 24 horas. Então, o número literal, primeiro, seguido de ion, que é dia em hebraico, era a expressão usada pelos hebreus para um período literal de 24 horas. Isso é importante a gente compreender também. Ou seja, não dá a ideia que, como alguns querem citar por aí também, né? Não tem aqui, não quero citar nome de denominação nenhuma. Aqui a questão é o ensino é certo ou é errado. E se o ensino é errado, a gente vai combater. E esse é o propósito do nosso canal. O período da criação não é um período de cada dia daquele sendo 1000 anos. É um período de 24 horas. Até porque você vê como que essa heresia ela cai facilmente por terra. Que é um período ali de 24 horas e não um período de 1000 anos. Que já é um princípio de evolução, né? Porque pela evolução, aquele período ali, sei lá quantos milhões de anos que foi. Mas esse período de uma determinada interpretação equivocada por aí, dizendo que cada período daquele foi um período de 1000 anos. Veja bem como essa heresia ela cai por terra. Adão, ele foi criado no sexto dia, diz a palavra, no sexto dia. E Adão, ele morre. Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu não marquei nada. É como eu digo para vocês, é o que vem vindo na mente. Mas deixa eu tentar aqui achar. Adão, ele morre no sexto dia. Ele foi criado, melhor dizendo. Adão, ele morre no sexto dia. Ele é criado no sexto dia. E olha o que o texto diz ali, ó. Vamos ver todos os dias de Adão primeiro. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. É o relato que apresenta todo o período de vida de Adão, 930 anos. Se ele é criado no sexto dia e no sétimo dia ele ainda estava vivo, como que o período da criação foi de 1000 anos? Sabe o que eu acho impressionante nesses comentaristas, nessas pessoas que têm o objetivo de defender o que a igreja dele prega, independente se é certo. Ah, eu estou aqui em determinada denominação.
e eles ensinam isso. Então vou ficar com isso. E ninguém pode dizer que está errado. Adão, criado no sexto dia, ao sétimo dia ele ainda estava vivo, ele viveu muito mais, muitos e muitos dias. Mas se o período da criação, se cada período desse fosse de 1000 anos, no sexto dia Adão viveu até 930 anos, e no sétimo dia ele ainda estava vivo. Com quantos 1000 anos Adão teria que ter morrido? Ou pelo menos com quase 2000 anos. A própria idade de Adão mostra que essa heresia não faz nenhum sentido. E uma outra questão também, a interdependência de uma criação em relação à outra. A ordem, porque uma criação dependeu da outra. A água, os animais dependem da água, a luz do sol, o sol, a chuva, a terra, a relação da fotossíntese, ali onde as plantas retiram os nutrientes da terra para se desenvolverem. Então, tudo isso deve ser respeitado. Como que eu jogo cada período daquele de 1000 anos? E se a primeira criação dependesse daquilo que foi criado 4 ou 5 mil anos depois? A criação, ela nunca teria parado. Não sei se você está entendendo a minha linha de raciocínio. Mas eu sempre prefiro ficar com a palavra. Vamos até Hebreus. Agora é o apóstolo Paulo dando o seu ponto de vista. O apóstolo Paulo, ele é sempre muito feliz, né? O apóstolo Paulo é o supracitado, é o mal interpretado Paulo, na erudição, na maneira de apresentar a sua teologia, os seus pontos de vista sobre. Infelizmente, né, as pessoas conseguem obter pouco de toda a eloquência do apóstolo Paulo porque é muito mal compreendido. Ele é mal compreendido. Vamos ao texto bíblico. Hebreus, no capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus é maravilhoso. É uma palestra prontinha, assim, saindo do forno. Você pega o capítulo 11 e você tem uma palestra prontinha. Você não precisa acrescentar nem tirar. Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos de Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. Como que a gente acredita que todas as coisas passaram a existir? Pela fé. Não tem como você provar que todas as coisas foram criadas da maneira que está lá, registrado na palavra. Eu confesso que é necessário fé. Não tem empiricamente, em laboratório, como que você vai fazer? Você vai provar toda essa vasta criação de Deus. Mas aceitamos pela fé. O apóstolo Paulo também aceitava pela fé. Ora, a fé é certeza de coisas que não se veem, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha só aqui. Aí ele vem traçando aqui o que seriam os heróis da fé. Foi pela fé que eles obtiveram bom testemunho. Ninguém é salvo por obra. É pela fé. Aí o texto continua. A obra é consequência da fé. Ela tem que estar junto. Mas a fé é a mãe, a obra é a filha. Aí ele continua. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Lembra o texto lá de Salmos? Salmo 33, verso 9? Ele falou e tudo se fez? O apóstolo Paulo que está dizendo a mesma coisa. Se a gente pegar questões cronológicas, você sai de Salmos até o apóstolo Paulo, dá em torno de 1000 anos. E a mesma ligação de harmônica, de ensinos de Davi, do Salmos
capítulo 33, verso 9, até Hebreus capítulo 11. E o verso 3, né, que a gente estava lendo, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Gênesis capítulo 1 lá, verso 1. De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. O quê? De maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Ou seja, vai existir das coisas que não aparecem, pelo fato do nada, pelo feito, ou seja, feito do nada pela palavra de Deus. Me atrapalhei um pouquinho aqui, né? Mas foi feito do nada pela palavra de Deus. Ó, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Em outras palavras, o visível passou a existir das coisas que não existiam. E isso é o que a palavra ensina. E tentar harmonizar evolução com criação, eu de fato eu não consegui pensar muito a respeito. Se existe uma maneira de harmonizar evolução com criação. A palavra está aqui. Deus criou todas as coisas. Pela fé compreendemos que ele criou todas as coisas. E o visível passou a existir de algo que não existia. Até porque, um ponto que tem que ficar bem claro também, Deus não precisa de matéria pré-existente para criar. Acreditando que se ele é, de fato, como acreditamos, o criador de todas as coisas, ele não precisa de matéria pré-existente. Ele pode criar do nada. Por isso é criador. E a gente vai finalizar essas considerações com Apocalipse 4, verso 11. Apocalipse 4, verso 11 diz assim: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes. Quem que criou todas as coisas? Deus. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ficou esclarecido esses pontos? A partir do momento que aceitamos a palavra de Deus, nós ficamos com a criação ao invés da evolução. Compreendendo também que a criação é uma obra de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.